Tudo bem? Seja bem-vindo. Queria entender um pouquinho de você aí, falar um pouquinho rapidinho de você e depois a gente começa a falar um pouquinho da empresa. Legal. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Lopes. Estou aqui representando a empresa Golden Mac. Somos uma empresa importadora de máquinas para injeção e extrusão em todo o Brasil e América Latina. A minha formação é de engenharia de produção, tenho especialização em gestão industrial. Ok. Isso, em gestão industrial. E venho aqui representando o nosso presidente, o senhor Ivonésio. Ele não pôde estar, infelizmente, agora nesse momento está em voo para a China, justamente para tratar de negócios, para os novos fornecedores. E a gente veio falar aqui um pouquinho de um sentimento que nós temos em visita aos nossos clientes, que é a correta especificação dos equipamentos de acordo com os materiais, né? Apesar de a gente falar muito desde ontem aqui no fórum sobre os tipos de materiais e os processos, mesmo dentro de algumas empresas a gente sente uma carência muito grande às vezes na tentativa de poder reprocessar um material, aquele meu cliente que adquiriu uma máquina não saber corretamente as especificações de matéria-prima e também dos equipamentos. Legal. E vocês estão... A nossa matriz fica localizada em Campo Bom, temos um escritório de distribuição em Santa Catarina e um em João Pessoa, na Paraíba. Tá bom. Você tem alguma apresentação? A gente já, se você quiser, já... Tem uma apresentação. Alguns desses dados aqui já foram comentados ontem, né? E hoje de manhã também para alguns clientes, para alguns apresentadores. São os dados aí da Biplast. Então, são números realmente expressivos quando a gente começa a mensurar do tamanho do impacto do aproveitamento do material reciclado no nosso país, né, e no mundo, na realidade. Os dados já foram comentados em duas apresentações atrás, da quantidade de matéria-prima, são 14 bilhões de perda anual que a gente tem com esse segmento, e no impacto não só sustentável no nosso planeta, quanto no impacto apelo social e econômico, que isso também tem na nossa sociedade. Hoje aí se estima em torno de 13.180 empregos em 2021 só nessa área de reciclagem, incluindo coletadores, separadores, processadores, entre outros desse segmento, né? A intenção da gente queria compartilhar com vocês, a Golden Mac, ela iniciou, já está com 17 anos no mercado, aí nós estamos em torno de 3.200 máquinas comercializadas no Brasil. Nós iniciamos esse trabalho no setor de peças injetadas, né? Então, iniciamos no setor calçadista, hoje onde é que nós somos líder no mercado, estamos dentro dos grandes players aí, como Alpargatas, Grendene, Vulcabras e Zaleia, todos eles possuem máquinas nossas, e no decorrer dessa caminhada aí, o nosso diretor sentiu e o processo de extrusão, e o mercado de extrusão? Por que a gente não atua nesse mercado? E realmente a visão dele naquele momento vai de encontro com o que nós escutamos ontem aqui de alguns colegas nossos, aonde que nós temos impresso num copo plástico e numa embalagem o símbolo da reciclagem há 30 anos. Porém, isso a gente só está começando a falar no Brasil nos últimos 5, 6 anos, e isso realmente está tendo um impacto talvez mais devido ao ambiente do que econômico. Ano passado, quando eu estive na feira da CAI em Düsseldorf, que também foi comentado ontem aqui com um dos colegas, era o tema geral da feira. Dos 3.000 stands que estavam sendo expostos lá, eles estavam com o pátio de economia circular, eles montaram uma linha com um processo todo de reciclagem internamente dentro da feira. Agora, eu estou acabando de retornar, faz 60 dias da China Plast, da mesma forma, é o assunto do momento. Então, é uma tendência, não é uma tendência, já é uma realidade. E o Brasil é um país gigantesco, ele é continental. O que nós produzimos de lixo e resíduo, talvez, por nós sermos o 5º país mais populoso do mundo, é compatível com o que a gente produz de resíduo, né? Quando nós detectamos essa oportunidade, nós começamos a estudar fornecedores de máquinas na China e começamos a realizar a importação de máquinas extrusoras da China, que a gente consegue entregar hoje. É um mercado que evoluiu demais, é um país que não tem como hoje qualquer um questionar a qualidade dos equipamentos que são realizados lá. Cada um de vocês deve ter um iPhone, deve ter alguma coisa que é produzido lá. Então,
É uma realidade hoje isso. E nós conseguimos entregar aqui no Brasil para os nossos clientes uma máquina com a mesma qualidade do que máquinas europeias, porém, às vezes, com 1/3 do custo do que uma máquina alemã, uma máquina italiana, no caso da extrusão, que é o maior mercado deles. Ano passado, no Plástico Sul, nós ganhamos a premiação de inovação referente à nossa máquina injetora híbrida, que justamente foi para um dos clientes que utiliza essa máquina hoje para processamento de materiais reciclados. Nós temos um grande cliente aqui no Sul, onde é que ele utiliza 100% de matéria-prima reciclada para a produção de caixas de hortifruti. Então, aquela caixa que antes era feita de ripa, de madeira, hoje os valores, tanto com a de papelão, quando comparado com a de papelão, que é utilizado o papelão dupla camada, ela se torna com um preço mais competitivo com o plástico reciclado. Você estava falando, você tem a máquina injetora para fazer isso daí. Divide um pouquinho para a gente a experiência. Quando você está fazendo uma pesquisa na vez, quando você está fazendo, o que é o problema que tem que desenvolver de tecnologia, o que tem que pensar quando trabalha com PCM? Assim, Manuel, nós percebemos que o Parque Fabril Industrial brasileiro, de uma certa forma, ele está bastante sucateado. A gente, quando visita os clientes aí em determinadas localizações do Brasil, nós vemos máquinas aí trabalhando com bomba a óleo contínua, máquinas com consumo de 3 vezes um consumo de energia elétrica do que uma máquina que hoje a gente consegue trazer com servomotor ou até mesmo híbrida ou 100% elétrica, né? Então, nós sentimos que a indústria brasileira, ela entendeu o chamado, ela entendeu as novas regras do jogo, como um colega falou ontem. E é preciso saber que hoje, eu costumo comparar que é parecido com o mercado automotivo, onde, se nós voltarmos aí 15, 20 anos atrás, nós tínhamos carros 6 cilindros, fazendo 4, 5 km por litro. Hoje nós temos carros aí com integração híbrida de motor a combustão elétrica ou sem elétrico, fazendo 30, 60, 40 km por litro. Então foi esse o ponto onde é que a Golden Mach olhou para esse mercado e falou, não, se a gente conseguir fomentar essa indústria com esse tipo de equipamento com um preço competitivo, nós conseguimos ajudar todo o mercado nacional. Então o equipamento reduz muito o custo de energia. Reduz o custo de energia, baixa manutenção, são equipamentos robustos e nós temos toda essa assistência técnica, não só da venda, como pós-venda e peça de reposição e manutenção no mercado nacional, né? Aqui, quando a gente fala da correta destinação e aplicação do equipamento para esse segmento, é que realmente assim, a gente vê que o nível de conhecimento, às vezes, de alguns empresários ou a própria pessoa que está direta na seleção do plástico é muito baixo. Apesar de a gente ter uma informação aberta, hoje qualquer um pode acessar o YouTube ou outros canais de conhecimento, poucas pessoas realmente sabem o que o número 1 dentro do triângulozinho significa. Poucas pessoas sabem realmente o que o número 3 dentro do triângulozinho da embalagem significa, né? Então a gente percebe assim, poxa, como que eu posso ter um material de boa qualidade no final do ciclo, sendo que no início da minha cadeia ainda a informação é muito... Aliás, existe informação, mas o conhecimento é muito pequeno, né? Então a gente costuma trabalhar bem próximo do nosso cliente referente a isso. Houve uma oportunidade onde que um cliente desse nosso adquiriu uma linha de lavagem bastante expressiva, uma máquina muito bonita, e ele, Bruno, mas eu não estou conseguindo trabalhar com esse material no final do meu processamento. Quando nós fomos ver, o cliente ele adquiriu um equipamento que na realidade ele não tinha o conhecimento para poder conduzir ele, onde é que ele estava misturando determinados materiais, com processamento a 120, outros de 300 e tentando retirar que a máquina entregasse aquela matéria-prima corretamente no final do ciclo. Então, com esse auxílio, estando mais próximo do nosso cliente, a gente conseguiu ajustar isso e deixar o equipamento entregando. Exatamente, essa daí é a intenção da Golden Mach. Atualmente, agora, nós estamos com um projeto muito legal também, que está sendo realizado no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, que todo mundo fala bastante sobre a resíduo das cidades, da área urbana, entre outros, mas poucos falam do resíduo da agricultura.
Em determinado momento nós enxergamos que somente uma fazenda que realiza a produção de melão em determinada cidade no Rio Grande do Norte, ela consome 700 toneladas de polipropileno em filme TNT, o não tecido. Quando nós fomos mais a fundo, nós descobrimos que essa mesma empresa consome cerca de 300 toneladas ano de polietileno de alta densidade linear com o filme Mauch para plantação. E esse material no final da safra é simplesmente recolhido, largado em determinado aterro, em determinado momento é colocado fogo e é literalmente queimar dinheiro, né? Nos dias de hoje, como a gente vê. Trabalhando junto em parceria com essa empresa, nós conseguimos montar uma cadeia circular referente ao quê? A coleta desse material, o processamento desse material e o retorno desse material com a mesma aplicação que a gente tem hoje. Então, nós coletamos esse material, lavamos, processamos, pelletizamos ele novamente e devolvemos ele para o mercado. Tem um dos nossos clientes que consumindo esse material hoje, ele conseguiu aprovar a injeção dele em cadeiras. Eu fiquei mais confuso aqui. Você participa da coleta também? Você está no equipamento? Isso é uma ação que a Golden Max está desenvolvendo lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. Hoje, esse primeiro fornecedor, nós coletamos a matéria-prima utilizada por ele, selecionamos, processamos e devolvemos ela para o mercado. Como nós temos aí 3.000 máquinas espalhadas pelo mercado, nós mesmos conseguimos devolver para os nossos clientes que possuem injetora esse material com um preço muito mais acessível, né? Então, nós conseguimos entregar uma solução na parte de injeção, na parte de extrusão e também na matéria-prima agora. Você entrega, então só para trazer um exemplo aqui, estou fazendo esse volume, ele está interessado na caixa. Então, você vai retira o material, faz todo o trabalho e você devolve a caixa para ele injetar novamente. Exatamente. Nesse momento, nós entregamos a matéria-prima para o nosso cliente produzir novamente as caixas, cadeiras, entre outros, e devolver esse material para o mercado. É uma frase, já está quase virando um bordão, né? Matéria-prima o lixo não é, o plástico não é lixo, é matéria-prima, né? Em visita em alguma dessas áreas de seleção, a gente vê que é bastante limitada e bastante assim. A forma onde é que os seletores, os catadores fazem esse trabalho é bastante precária, né? Teve uma delas que eu pude visitar na região também lá do Nordeste, onde a seleção o operador fazia com um isqueiro junto com o plástico. Ele literalmente queimava o material, cheirava o material. Esse matéria-prima é isso, essa matéria é isso. Parece que é uma coisa tão distante da gente, só que isso acontece. Isso está presente no nosso dia a dia, né? Da mesma forma como o colega falou, onde aqui são todas pessoas com conhecimento, todas pessoas com profundo conhecimento no setor, e a gente tem ali 6 conjuntos de lixeira separado orgânico e plástico, e mesmo assim, nesse ambiente a qual nós estamos aqui, ainda existe a ocorrência de a não seleção correta desse material, né? A intenção desse trabalho que a Golden Mac faz justamente, além de fomentar os nossos clientes, é de agregar valor a esse produto. Hoje, dependendo dessa matéria-prima, ela é paga o quilo ali de 25 a 40 centavos, dependendo da matéria-prima e da região. Uma vez ela processada, filtrada, estabilizada, ela pode ser revendida em torno de 6 a 9 quilos no mercado, também variando de acordo com a família do material e com carga do material, entre outros, né? É um padrão, como já foi comentado também pelo colega anterior, que quanto menos vezes esse material for processado, é melhor para poder manter as cadeias física e mecânica dele, né? Então, a gente costuma falar em material de primeira, segunda, terceira passagem, e é justamente essa a intenção. Em 2008, quando eu trabalhava no setor automotivo, de injeção de peça técnica, nós desenvolvemos um projeto junto com a Bosch, aonde que era a aplicação de uma tampa de alumínio no motor de arranque. E por um momento eles cogitaram a hipótese de fazer essa tampa de alumínio no motor de arranque em poliamida 66 com fibra de vidro. Quando foi feito os testes de injeção, foi descoberto que ela atendia e que era viável, era possível fazer essa aplicação. Por que eu estou comentando hoje isso? Assim como o colega falou agora das tampinhas, eu tendo assim a afirmar que no futuro alguns tipos de materiais não vão ser produzidos mais com matéria-prima virgem, porque na realidade eles não necessitam da matéria-prima virgem.
Nós estamos vindo de um desenvolvimento industrial onde tudo era aplicado no alumínio, no aço, sendo que na realidade algumas dessas aplicações elas estão superdimensionadas. Nós não precisamos de um determinado material. Hoje, paralamas de carro são de plástico, e quando tu submete eles a um crash test, o efeito de segurança é superior, a pontuação é superior aos carros antigos, né? Então, eu acredito assim que no futuro várias linhas de produtos eles não vão ser materiais de utilização de primeira linha de material, e sim vai ser comum a utilização de segunda linha de materiais. Porém, isso vai direto impacto na nossa sociedade, como já foi comentado, que a gente precisa quebrar esse preconceito nosso, onde o material reciclado é de qualidade inferior, ou até mesmo a diferença de preço não é expressiva quando matéria-prima virgem. A pergunta é, aquela peça precisa ser com material virgem? Ela tem a necessidade de ter aquela aplicação em matéria-prima virgem? É esse a pergunta que nós, junto até com os nossos fornecedores, estamos trabalhando. Hoje nós conseguimos um fornecedor nosso, um cliente nosso, que adquiriu 2 máquinas grandes agora, está fazendo a produção de cadeira e mesa plástico, onde ele validou no Inmetro a mesma especificação de teste de força, de resistência de quebra e peso, de cadeira e mesa, com uma peça com matéria-prima virgem. Então a gente se pergunta, poxa, será que a primeira mesa, a primeira cadeira precisa ser em matéria-prima virgem? Né? É um chamado que a gente tem assim, referente principalmente à indústria do plástico no Brasil. Pode pôr. Aqui apenas a gente colocou esse slide por causa que todo esse trabalho que a gente está fazendo junto ao mercado e à indústria brasileira, a Goldenmack não trabalha só com a venda de máquinas, ela trabalha com projetos, né? E justamente até mesmo nesses setores onde que a gente vinha com máquinas bastante sucateadas, a aplicação da automação nele, aonde já no processo desde seleção em esteiras de resíduo, entre outros, nós conseguimos aplicar detectores de metais, nós conseguimos aplicar inspeções por foto. Então que o universo da reciclagem, a gente deve pensar ele, imaginar ele, não com aquela mentalidade que os nossos pais tinham, né? Eu acho que a maior geração de resíduos hoje é a nossa, é o pessoal aí dos 70, 80, e ao mesmo tempo é a geração com mais conhecimento, pelo menos com acesso ao conhecimento. Nossos pais, nossos avós não teve esse acesso ao conhecimento, nós não poderíamos cobrar eles referente a isso, mas nós temos. E eu acho que é responsabilidade nossa fomentar esse trabalho, fomentar até dentro de casa, ou conforme foi falar nas escolas também. Pode passar. Então aqui é só para encerrar, é um pouquinho aí de alguns modelos que nós temos de linha de extrusão, injeção, onde é que a Goldenmack está trabalhando para poder entregar, auxiliar o mercado desse segmento na indústria brasileira. Nós ficamos muito contentes de estar presente aqui, e caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa, nós estamos à disposição para atendê-los.